Você mencionou, e a gente estava falando antes aqui, sobre a aprovação da população, né? Especialmente da população que está lá. E eu falei o número 87, o Derrite falou, acho que é 88. Não, certeza, 88. de aprovação. Esse número, eu acho que ele reflete exatamente o que vocês estão falando aí, que é a população tá de saco cheio, não quer mais viver essa situação. O que esse número não quer dizer é a população é conservadora, a população é de direita. Esse número não quer dizer isso. Esse número quer dizer que a pessoa está de saco cheio, independente do viés político, inclusive. Exatamente. Eu não conheço nenhum presidente da República que foi eleito com 90% de votos. É por isso que eu sempre defendo que segurança pública, governador, é a maior pauta suprapartidária. O criminoso que aponta um revólver na cabeça de uma vítima para roubar um celular e às vezes tira a vida da pessoa por causa do celular, não pergunta se votou no Lula ou no Bolsonaro. Então a gente tem que tirar a ideologia, tirar essa ficção que existe ideologia na segurança pública e tratar com uma causa suprapartidária, tratar de forma técnica e entregar as melhores respostas que eu até mencionei, né? Essa pesquisa, ela é uma fotografia, um diagnóstico pra gente. E eu falei, tem uma coisa interessante, né? A respeito dela. 88% da população que vive nas comunidades no Rio de Janeiro aprovaram, entendem essa operação como necessária e aprovam. Só 12% entendem que não. E aí quando você vai para as comunidades do Brasil, a aprovação é de 74%. Por quê? Porque essas pessoas, elas vivem numa realidade parecida, mas não tão grave como aquele que está ali vivenciando na porta da sua casa, com o seu filho podendo ser cooptado pelo crime organizado. É muito difícil, Derrite, o cara que tá pelo Brasil ter uma, noção do que acontece. Entender por exemplo, eu já falei isso algumas vezes, o filme Tropa de Elite lá de 2007, pro Carioca, aquilo ali é uma terça-feira comum. Entendeu? Exato. E a galera achando, não, isso daí é ficção, pô, não é assim. É assim. Então, é o dia a dia. O carioca, o cara que tá lá, desculpa, já te devolvo. Ele tem uma percepção diferente do resto do Brasil, com certeza. Infelizmente, guerra deflagrada lá. E infelizmente isso foi sendo normalizado na percepção do carioca e do brasileiro também, de forma geral. Aí eu vou concluir aqui a minha análise. 74% das comunidades. Quando você vai para a população de forma geral, a maioria da população aprova, mais de 55%, 56%. Mas são as pessoas que estão mais distantes daquela realidade e que acabam sendo abastecidas pela grande mídia, por todos os veículos de comunicação, que também desconhecem a realidade de quem mora ali naquela comunidade. Então, isso para nós é uma informação preciosa, no sentido que, olha, quem conhece de fato o problema, vive o problema e sente as dores do que o crime organizado causa na vida das pessoas, a população está gritando por socorro. Essa é a análise que eu faço. Faz sentido. Porque daí vem uma outra guerra, que o coronel Alessandro Visacro escreve nas suas obras de forma muito consistente. É um coronel do Exército Brasileiro, que é a famosa guerra informacional ou guerra irregular. Porque depois da operação, aí começam as guerras de narrativas. E é o que a gente está vendo. É verdade. É isso. Mas eu sinto que... eu acho que na carona dessas pesquisas aí, tenho sentido uma mídia mainstream, vou chamar assim, mais alinhada com a operação policial do que contra. Vocês têm uma percepção diferente? Não, tem essa mesma percepção. Talvez porque alguns veículos perceberam, peraí, a população está gritando, a população está pedindo socorro. A população tem uma percepção um pouco diferente de alguns teólogos ou alguns românticos do crime. A população não está enxergando, e isso é uma verdade, ela não enxerga o traficante, o faccionado, como uma vítima do viciado. A população enxerga o traficante, o viciado, como um empresário do desespero. É aquele cara que impõe o terror, é o cara que diz se o comerciante vai poder funcionar ou não, abrir o seu comércio ou não. É o traficante que vai colocar o trabalhador na linha de tiro. E ele pode ser vítima de uma bala perdida. É o traficante que coloca a criança sob perigo e as mães têm medo de perder os seus filhos para o tráfico de drogas, para o crime organizado. Aliás, tem alguns depoimentos que são muito fortes. O depoimento de uma mãe que diz: eu perdi meu filho e compreendo que o meu filho estava no caminho errado. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você vê o desespero e a resignação de uma mãe que tem a dor maior, que é perder um filho, e sabe que perdeu o filho pela escolha que ele fez. E ela não queria, com certeza, esse destino para o filho dela, como ela não quer isso para o filho dos outros.
Né? E isso é muito forte. E a gente tem que compreender, essa população está clamando por socorro. Ela não aguenta mais isso. E a gente tem que agora entender quais são as razões pelas quais isso aconteceu e como é que a gente enfrenta esse problema. Como que a gente vai levar o poder público para dentro da comunidade? Como a gente vai levar os serviços públicos lá para dentro? Porque não adianta também agora deixar aquela população com certeza à deriva. O Estado tem que se fazer presente. E quem afasta poder público, quem afasta a política pública do cidadão que mais precisa, que é esse cidadão que está na comunidade, é o crime, é o tráfico de drogas. E essa é a maior violência que pode acontecer. Aí, de fato, a gente vai entender que ali nós temos perda de soberania. Muita gente não compreende o porquê você tem uma barricada na entrada de uma favela, e muita gente associa que a barricada é simplesmente um instrumento para restringir mobilidade policial. Não é. É um instrumento para restringir a entrada de um caveirão, de um veículo da polícia, e não é. A barricada é uma comunicação, é um sinal. É para dizer, a partir daqui o território é meu. A partir daqui o gás é comigo. A partir daqui a internet é comigo. A partir daqui o que você vai comprar é comigo. A partir daqui a mototáxi é comigo. A partir daqui a minha lei. Ou seja, ali o Estado perdeu a soberania. Uhum. Ali o Estado está sendo aviltado, ali o Estado está sendo confrontado, ali as pessoas estão sob a égide do criminoso. Olha o que está acontecendo em algumas cidades do Nordeste do Brasil, no Ceará, por exemplo. O crime organizado, e aí você teve algumas reportagens sobre cidades fantasmas, o criminoso chega e diz vaza, e o cidadão tem que sair da sua casa, do seu patrimônio. Sim. Isso não faz o menor sentido. Então, de fato, a população está pedindo socorro, está dizendo chega, basta. Não dá para viver assim. E o Estado tem que agir. Dá para a gente imaginar que algo parecido... Vamos lá. A situação posta no Rio e em São Paulo é completamente diferente. Por várias razões. Né? São muitas diferenças. Isso coloca... Porque assim, aqui em São Paulo a gente tem esse cenário diferente. Ele se coloca na prática com a seguinte situação. A gente tem aqui uma facção. E essa facção, ela... Se eu disser que comanda, você vai ficar chateado comigo, né, governador? Mas assim, ela que tá nas principais comunidades, nas principais favelas, é essa comunidade que tá ali. É uma facção hegemônica. Isso, exatamente. E nesse sentido, a gente não tem o cenário de guerra que a gente tem lá no Rio, que tem um monte de facção, uma brigando com a outra, brigando com as milícias, brigando com a polícia, brigando com a população, com todo mundo. Aqui em São Paulo a situação é diferente e a gente correria algum risco de acontecer alguma coisa parecida com isso aqui em São Paulo? E outra... A gente correu, na verdade. Como assim? Você tem razão no que você pontua. O fato de não ter outras organizações criminosas disputando territórios ou comércio ilegal de drogas, isso diminui os conflitos armados, que os conflitos armados acontecem no Rio de Janeiro entre milícia e entre organizações criminosas que disputam o território, mas aqui em São Paulo, em que pese ter uma organização criminosa, que é o primeiro comando da capital, mas houve uma tentativa de domínio de território na Baixada Santista. Teve. E nós realizamos as operações, as grandes operações. Aliás, foram as maiores operações de combate ao crime organizado da história do Estado de São Paulo. Operação Escudo e Operação Verão.